Livro de Êxodo, capítulo 29. 1491 antes da era cristã. Deus estava fazendo esta obra através de Moisés e Arão e seus filhos de Arão, montando os primeiros 5 sacerdotes, separando. Isso é o que lhes farás para consagrá-los, para que sejam meus sacerdotes. Toma um bezerro da vacaria e 2 carneiros sem mácula. Este capítulo tem que ver com a consagração dos sacerdotes. Começa com um sacrifício. Quer dizer, a cruz, toda a consagração tem que começar com a cruz. Ou não seria consagração. O bezerro da vacaria simbolizou a humanidade de Cristo como o 100% homem. Enquanto que os 2 carneiros simbolizaram a sua natureza de rei. Glória a Deus, aleluia. E pães sem levedura, e bolos sem levedura, amassados com azeite e folheados sem levedura, untados com azeite, os quais fará com flor de farinha de trigo. O pão sem levedura significou a vida perfeita de Cristo. E o azeite tipificou o Espírito Santo que estava sobre ele. E sem medida. Está ali, Santo Evangelho segundo as Escrituras, São João 3,24. A flor de farinha simbolizou a pureza e a glória de Cristo. Versículo 3. E os farás em um cesto, e no cesto os oferecerás com o bezerro e os 2 carneiros. Ficaram os pães sem levedura e os folheados sem levedura, postos em um cesto, porque tudo pertenceu a Cristo. Amém? Versículo 4. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta do tabernáculo do testemunho e os lavarás com água. Embora não se menciona aqui, isso aconteceu provavelmente diante do grande lavatório. A limpeza com água fala da palavra de Deus, 1 Coríntios 6, 11. Vamos lá. 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? E tomarás, versículo 5, as vestimentas e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto do éfode. Versículo 6. E porás a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra porás a coroa da santidade. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. A coroa da santidade. Todas essas coisas eram tipos de
de Cristo em sua obra expiatória, intercessora e mediadora. Foi culminado, colocando a coroa da santidade sobre a sua cabeça. Assinalou o caráter da realeza do sumo sacerdote, o qual, como tipo central de Cristo na lei mosaica, estava destinado a ser perfeita, ou a ser profeta, sacerdote e rei. Mas até todas essas coisas não eram simplesmente tipos e não levava nenhuma realidade, etc. Pela fé, tudo orvalha para adiante ao que ia vir, o qual redimiria a humanidade e o faria ao ir à cruz. Amém? Versículo 7. E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Versículo 8. Depois farás chegar os filhos e lhes farás vestir a túnica. Versículo 7 e 8 eu li aqui. Isso significa, como é óbvio, o Espírito Santo. Lucas 4, 18, né? Vamos lá no Lucas 4, 18. São Lucas, vai ver. Segundo escreveu, São Lucas, irmãos, capítulo 4, versículo 18 aqui. Vamos ver o que está falando aqui. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? E 19. E a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 9. E os ungirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás, as tiaras para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo. Sagrarás Arão e a seus filhos, versículo 10, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, versículo 11, e o degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e os porás com o seu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Vamos parar aqui no versículo. Vamos falar dos estudos, versículo 9 ao 12. Pode-se notar que Arão foi ungido antes que foi derramado o sangue. Com respeito aos sacrifícios que seriam oferecidos, foi feito desta maneira porque ele fica diante de nós como tipo de Cristo, o qual, em virtude do que ele era em sua própria pessoa, foi ungido com o Espírito Santo muito antes que a obra da cruz fosse cumprida. Os filhos de Arão, até como vimos, por outro lado, quem em certo sentido representa aos crentes, não foram ungidos até depois que o sangue fosse derramado. O que indica o fato de que o Espírito Santo não podia vir senão depois da cruz, Com efeito
assumindo os seus pecados a esta inocente vítima. Representa a Cristo tomando os nossos pecados sobre si mesmo, logo pagando a penalidade desses pecados, o que veremos momentaneamente. Foi mandado pelo Senhor, diz-nos que Jesus tinha que morrer. De fato, a sua crucificação não foi uma execução, nem um assassinato, era um sacrifício. Foi planejado por Deus desde antes da fundação do mundo, era o mesmo propósito pelo qual veio Cristo. 1 Pedro 1,18. Vamos lá? 1 Pedro 1,18. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. As contas significa poder também. Esses chifres estavam nas 4 esquinas do altar, apontando para o norte, ao sul, ao este e ao oeste. Significava o poder da cruz para libertar o homem do pecado. 1 Coríntios 1,18, o que esta grande salvação seria para toda a humanidade. Portanto, os chifres apontavam em todas as direções. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá no 1 Coríntios 1,18, novamente. 1,18 em 1 Coríntios. Glória. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Significa que é o sangue que seria derramado por Cristo na crucificação, ao derramar sua vida, redimiria a humanidade, pelo menos para aqueles que creem. Efésios 2, 13 a 18. Pelo menos para aqueles que creem, né? É o que está dizendo. Pelo menos para aqueles que creem. Efésios 2, 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavíeis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estavíeis longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Leitura do versículo 13. Também tomarás toda a gordura
que cobre as entranhas e o redeio de sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar, mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Versículo 17: e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e os porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Amém. Vamos aqui fazer um estudo do terceiro. A gordura significava a saúde e a prosperidade do animal, o que simboliza que Deus daria o seu melhor para a nossa redenção. E também significa a bênção sobre o que recebe a redenção. Gálatas 2, 20 e 21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de fato. A maldição do pecado que estava sobre eles fez, estava no Êxodo 29, 19, os inúteis como alimento e até indignos de sepultura dentro do acampamento. Por isso, os restos deviam ser levados fora do acampamento e queimados com fogo. Jesus era a oferta pelo pecado. Ele sofreu fora do acampamento, quer dizer, fora da porta. Hebreus 13, versículo 12. Vamos lá em Hebreus 13, versículo 12. Está lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse. Hebreus 13, versículo 12. Hebreus. Glória a Deus. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Glória a Deus. A representação na oferta levítica de substituição e identificação é o mesmo coração do Evangelho. Jesus Cristo chegou a ser o nosso substituto e nos identificamos com Ele e somos, portanto, salvos. Romanos 5:1. Com o bezerro da vacaria do versículo 10 representa a Cristo na cúpula de sua humanidade, entregando-se a si mesmo pelo pecado do mundo. O bezerro representa a Cristo em sua posição como rei. O bezerro significou que a morte de Cristo
não era simplesmente uma morte de qualquer fulano, era uma morte do Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João 3,16. E Deus enviou o mundo, e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? O que significa que o pecado é mais que um problema superficial. Vai até mesmo na essência e coração do indivíduo. Descreve a pureza de Cristo. O que significa que o andar de Cristo foi perfeito. Descreve o fato de que Cristo era perfeitamente lúcido durante todo o tempo da crucificação. O holocausto, glória a Deus, significa a consagração. O Senhor daria o melhor do céu por nossa redenção. Era tal porque representou o que Cristo daria para redimir a humanidade da queda. O fogo significou o julgamento de Deus que veio sobre Cristo em lugar de ter vindo sobre nós. Uma vez mais, é a doutrina da substituição e da identificação. Versículo 19, agora a leitura do versículo 19. Depois tomarás o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro e degollarás o carneiro, tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e os aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que sobre as entranhas e ao redeio do fígado e ambos os rins com a gordura que houver neles e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. Vamos parar aqui no versículo 23. Vamos fazer os estudos, depois nós vamos seguir para frente. Fizeram-no antes de matá-lo. O que representa o fato de que Cristo ouviu somente, ao Pai. João 14, 24. Declara o fato de que Cristo fez sempre o correto. Cristo andava sempre corretamente. Quanto a seu caráter, proclamava o fato de que eles não podiam viver como devia viver, fazer o que devia fazer, ser como devia ser, sem fé em Cristo e o que ele faria por eles na cruz. Romanos 6, 3 ao 5. Nós vamos passar primeiro lá no São João, o Evangelho segundo escreveu São João, 14, 24, Depois nós vamos lá no Hebreu, 14, 24, São João. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora vamos lá em Romanos 6, versículo 13.
sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Né? Então, sim. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Parece que o sangue e o azeite da unção foram misturados e logo orvalhados sobre Arão, sobre suas vestimentas, assim também sobre os seus filhos, etc. Declara a maneira pela qual o Espírito Santo opera. Ele opera inteiramente dentro dos parâmetros do grande sacrifício de Cristo, que foi tipificado pelo sangue. Romanos 8, 2, 3, consagrados. Glória a Deus. A próxima leitura vai ser no versículo 23. Então, vamos lá, Romanos. Hoje tem muita referência aqui, eu não vou deixar isso para trás. Ou eu sou um pregador ou eu sou um bananão. Não posso ficar cortando. 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando a seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Glória a Deus. Versículo 23, leitura do versículo 23.